Eles não falam, não dizem onde dói, mas confiam em nós para descobrir. No reflexo de milhões de diagnósticos silenciosos, há uma empresa que ouve o que os animais não conseguem dizer. Uma empresa que alia a inteligência artificial, os dados clínicos e a tecnologia de ponta para salvar vidas todos os dias. E se calhar até nunca ouviste falar desta, a IDEXX. Ora, hoje vamos revelar o cérebro invisível por detrás da medicina veterinária moderna, entender o seu modelo de negócio, as suas vantagens competitivas e se realmente é ou não uma pérola no universo dos investimentos em saúde. Assim que, se gostas de animais e de boas oportunidades de investimento, este vídeo é para ti. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A IDEXX é uma empresa líder na área de diagnósticos veterinários e de soluções de software para clínicas de animais de companhia. Fundada em 1983 e sediada em Maine, nos Estados Unidos, a empresa também atua nos setores de diagnóstico para a produção animal, testes de qualidade da água e, em menor escala, no diagnóstico médico humano. E esses são também, curiosamente, os segmentos de negócio desta empresa. O primeiro, os animais de companhia, representam 92% das receitas desta empresa e incluem diagnósticos em clínicas, onde vendem equipamentos como o Catalyst One e outros, com já uma forte integração da inteligência artificial. Tem ainda uma rede global com mais de 80 laboratórios, onde oferecem testes avançados, inclusive para áreas como a oncologia. Inclui aqui também neste segmento o software de gestão veterinária, onde estão soluções como a EasyVet, a Animana e a IDEXX Neo, e também sistemas digitais que permitem diagnósticos através de imagem ou de imagiologia, com software de gestão na nuvem, como é o caso do Webpack. De uma maneira mais tímida ou menos utilizada, tem também serviços de telemedicina com acesso remoto a especialistas em radiologia, cardiologia, entre alguns outros. Os maiores clientes deste segmento são as clínicas veterinárias independentes ou corporativas, que são os principais clientes dos produtos de diagnóstico, como os analisadores, os consumíveis, os testes rápidos, serviços laboratoriais ou ainda o software que vos contei. Além das clínicas veterinárias independentes e corporativas, permite também aqui uma solução integrada para chegar ao mesmo tempo àquilo que são pequenas clínicas, através de plataformas digitais como o Vet Connect, ou grandes grupos empresariais com softwares integrados como o EasyVet. O segundo segmento, relacionado com a água, é precisamente testes microbiológicos na mesma, focado em soluções rápidas e precisas para a detecção de algumas bactérias como a E. coli, a Legionella e outros contaminantes. Aqui os principais clientes são empresas de água ou de municípios responsáveis por testar a água potável e ambiental, mas também laboratórios acreditados ou privados que realizam testes com os produtos desta empresa para cumprir as normas locais ou internacionais, e além destes temos também as indústrias alimentares e farmacêuticas que testam a água para ser usada em processos produtivos e, em alguns casos, em produtos finais, como é o exemplo da água engarrafada. O terceiro segmento está relacionado com os animais de produção, onde esta empresa oferece testes de saúde para gado bovino, suíno e aves, além de soluções para detecção de resíduos de antibióticos no leite. Inclui produtos como o Alertis ou o Snap Duo, que são usados em laboratórios governamentais ou privados como testes de detecção de doenças neste tipo de animais. Outros clientes deste segmento são os veterinários de produção e produtores pecuários, que utilizam testes como o Alertis para determinar a gravidez bovina e alguns kits de rastreio sanitário. As indústrias processadoras de leite utilizam os testes SNAP, por exemplo, para a detecção de resíduos de antibióticos, como eu mencionei. Um segmento muito residual, que é o Opti, atua num diagnóstico humano em ambientes hospitalares, especialmente com analisadores de gases sanguíneos e eletrólitos. Aqui, obviamente, os clientes são os hospitais e as clínicas humanas, especialmente departamentos de emergência, cuidados intensivos e blocos operatórios que utilizam estes analisadores para operar diariamente. No que toca à exposição geográfica, a IDEXX tem uma presença direta e indireta via distribuidores em mais de 150 países. Os Estados Unidos são o maior mercado, seguido por Europa, Canadá, Austrália, Japão e Coreia do Sul, que também representam mercados significativos, especialmente
no que são os segmentos de animais de companhia e da água. Falando em algumas vantagens competitivas desta empresa, temos uma integração total do seu ecossistema, desde o hardware ao software até mesmo na cloud. A IDEX não vende apenas equipamentos, vende um sistema totalmente integrado, onde os diferentes aparelhos que vende comunicam diretamente com a estação VetLab e sincronizam-se com o software na nuvem, permitindo aos veterinários aceder a dados históricos, análises integradas, imagens de diagnóstico e recomendações clínicas, tudo numa única plataforma, o que a concorrência raramente oferece de forma tão fluida. Depois, porque é considerada uma das empresas pioneiras no uso da inteligência artificial em equipamentos como o SediVue ou o InView DX, que usam inteligência artificial proprietária para análise de amostras, reconhecimento de padrões celulares e criação ou formulação de insights clínicos. E aqui não estamos a falar só de marketing, este tipo de inteligência artificial está clinicamente validada e incorporada de forma funcional nos fluxos de trabalho de muitos veterinários. Outro ponto que podemos mencionar aqui está relacionado com a qualidade e a exclusividade dos consumíveis que a empresa vende. Os slides de química Catalyst são produzidos com base em tecnologia licenciada por parte de outra empresa, da Ortho, com a qual tem um contrato de exclusividade até 2044. Isto, de alguma forma, fideliza os clientes aos consumíveis, garante consistência nos resultados e oferece barreiras à mudança dos clientes para outros produtos da concorrência. Podíamos tocar também em pontos como o diagnóstico em tempo real ou a telemedicina, que vos falei, mas mais importante do que isso é falar na concorrência. Empresas como a Zoetis, através da Abaxis, da Mars, da Fujifilm, da Bionote ou da Mindray, concorrem na área da veterinária. Empresas como a Neogen, a Thermo Fisher ou a Charm Sciences concorrem naquilo que são os segmentos da água e de animais de produção, e no software a Covetrus é o maior concorrente direto em gestão clínica. Entrando nos números do ano passado, reparem como o segmento de animais de companhia é muito mais preponderante que os restantes, assente no que são as vendas nos Estados Unidos. Também vemos ali um crescimento orgânico maior a nível internacional, apesar de este até nem ser o segmento que mais cresceu. O segmento dos produtos da água superou os 10% em crescimento, no entanto está ainda muito longe em termos nominais do segmento principal. No que toca às margens, como seria mais ou menos de esperar, são muito elevadas, uma margem bruta superior a 60%, uma margem operativa de quase 30%, são sinónimo de qualidade. Por outro lado, não é muito animador que as despesas operativas tenham crescido ao dobro da velocidade dos lucros brutos, mas teremos de perceber se este é um comportamento que já vem de trás ou se é algo mais esporádico. Como é o segmento mais importante, podemos entrar para ver ao detalhe de onde é que vem a receita, e a maioria vem de equipamentos e consumíveis usados para o diagnóstico de diferentes doenças. Isto demonstra bem o poder que a empresa tem, depois de vender um equipamento de análises químicas, por exemplo, de manter o cliente ao vender os materiais que são necessários a usar na máquina apenas uma vez, para recolha e operação dentro dessa mesma máquina. Também por isso, não é de admirar que parte deste 7% de crescimento, ou a maioria até desse crescimento, se deve ao aumento de preços e não tanto ao volume de vendas. O software da empresa está a crescer bem a nível de adoção, mas ainda rende pouco mais de 300 milhões por ano, muito longe dos 3 mil milhões que vimos. Só mostrar-vos também aqui que nem todos os segmentos puxam para cima no que toca às margens. Este que vimos tem uma margem operativa de 30%, que é bem bom. O segmento da água é ainda melhor e atinge os 45%, já o de animais de produção fica muito aquém com uma margem de apenas 5%. No geral, o lucro líquido de 2024 superou o ano anterior, a margem até fica acima dos 10%, que é normalmente um indicador de qualidade do negócio, e se nós olharmos para os fluxos de caixa desse ano, temos um cenário idêntico. Mais de 900 milhões de dólares no ano passado representam um crescimento desde 2022, e com um capex de apenas 120 milhões, o que não falta é capital para reinvestir no negócio ou talvez até distribuir dividendos. No caso da IDEX, como não tem uma política de distribuição de dividendos, usa a totalidade destes fluxos de caixa livres para recomprar as suas ações, pelo que é frequente ver recompras de 800 milhões de dólares todos os anos. A exceção de 2023 foi para pagar uma dívida de uma linha de crédito, o que pelo menos demonstra que existe alguma disciplina na alocação de capital. Estes crescimentos não devem ser surpresa, já que ao operar numa espécie de duopólio com a Zoetis,
a IDEX pode dar-se ao luxo de subir os preços dos seus equipamentos, já que o custo da troca dos mesmos é elevado para quem deles depende e tem toda uma equipa treinada para operar os mesmos. Mudando atenções para a posição financeira mais recente, já neste primeiro trimestre de 2025, vemos mais de 160 milhões de dólares de dinheiro em caixa, inventários estáveis e uma componente intangível baixa no que são mais de 3 mil milhões de dólares em ativos. Os passivos são metade desse valor, o que desde logo mostra solidez financeira, e a dívida entre longo e curto prazo tem mais de 600 milhões de dólares, a que depois temos de somar uma parcela da linha de crédito, que são mais 300 milhões. Ou seja, em dívida no total temos 900 milhões de dólares. Esta dívida tem pagamentos anuais entre os 75 e os 170 milhões, um valor que, como vimos, está de longe coberto pelos fluxos de caixa livres. Já a linha de crédito consome juros superiores a 5%, enquanto não for liquidada. Notem também que os bancos só permitem o uso da linha de crédito caso o rácio da alavancagem, a tal dívida líquida sobre o EBITDA, não supere as 3,5 vezes. No caso da IDEX, esse problema não se coloca, porque com um EBITDA superior a 1.000 milhões de dólares em 2024 está muito longe desse limite. Dito isto, estamos perante aqui uma empresa de um nicho muito específico, com um potencial de internacionalização muito interessante, com todos os indicadores de um excelente negócio, desde as margens ao crescimento e à solidez financeira. Mas agora chegou o momento de espreitar o passado para que não nos escape nada sobre a trajetória da IDEX. E o que a história nos mostra é um reflexo da qualidade e da vantagem competitiva desta empresa. A receita cresceu a 9% ao ano, o EBITDA cresceu a 13%, que desde logo significa maior eficiência operacional, e os lucros líquidos cresceram a 16% ao ano, com todas as margens que vimos numa trajetória ascendente. Convenhamos também que há poucas empresas a vender produtos físicos que apresentem uma margem de lucro tão elevada. As recompras de ações têm reduzido o float a 1% ao ano, o que não é nada de especial, e no que toca aos fluxos de caixa livres, vemos crescimentos anuais de 19%, um valor assim extraordinário. A nível de performance, uma vez vendidas as diferentes máquinas, a empresa consegue um retorno maior nos consumíveis da mesma, e isto nota-se no ROIC, que é cada vez maior. Com o crescimento da base instalada e as dificuldades que os clientes têm depois para trocar de fornecedor, este negócio é muito parecido ao das impressoras e tinteiros, com a diferença de que as impressoras são cada vez menos necessárias, já as análises de saúde aos nossos amigos de quatro patas vão ser sempre uma necessidade. Comparando algumas destas métricas com a concorrência, reparem como a IDEX está à frente em muitas delas, enfatizando a tal vantagem competitiva que eu tenho mencionado ao longo deste episódio, e de facto vocês vão encontrar esta empresa no portfólio de alguns super investidores, o mais famoso talvez o Terry Smith, com perto de 5% do mesmo. No entanto, tem desde 2021 reduzido essa posição a uma velocidade razoável. Já os movimentos dos insiders também têm sido de venda, mas como eu digo sempre, existem 1000 razões para vender, mas apenas uma para comprar. Infelizmente, nós não vemos ali compras, o que pode sugerir uma sobrevalorização da IDEX, assim que vamos lá começar a nossa projeção para os próximos 10 anos. E o primeiro a que a IDEX recorre para mostrar um futuro risonho é afirmar que ainda servem uma componente muito reduzida da população mundial. Com um mercado total endereçável superior a 45 mil milhões de dólares, os 15% atuais têm ainda mais do que área suficiente para continuar a expandir o seu domínio. Além da pouca saturação de mercado, a indústria veterinária tem imensos ventos a favor. Primeiro, as pessoas preferem cada vez mais sacrificar algo das suas vidas, como jantar fora, por exemplo, do que deixar de ir a uma consulta do veterinário. Por outro lado, outro ponto importante é que os animais de companhia duram cada vez mais. A esperança média de vida de cães e gatos tem acompanhado a humana e cresceu 16% na última década, e isto significa não só mais visitas ao veterinário, mas também mais visitas quando o animal é mais velho, que é precisamente quando se gasta mais em análises e exames. A IDEX espera aqui crescimentos das visitas entre 30% a 15% nas idades mais avançadas, devido precisamente então ao tal aumento na esperança de vida. Outro ponto também a favor desta tendência é que a geração Z e os millennials são quem mais animais de companhia têm e os que mais dispostos estão a gastar na saúde dos mesmos. Dito isto, a empresa acredita que pode crescer a ritmos de 9 a 10%
10% ao ano na próxima década e eu vou-lhe fazer a vontade ao projetar o EBITDA. Com crescimentos entre 8% a 12% e uma contração do múltiplo para as 25 vezes, a minha projeção representa um resultado em 2034 de $950. Ao comprar ao dia de hoje, a expectativa seria então de uma valorização anual ali na casa dos 7%, o que seria o limiar da atratividade. Este valor até pode ser superado caso a empresa reduza a alavancagem ainda mais ou continue a recomprar ações, algo que esta projeção não tem em conta. Já usando o método dos fluxos de caixa relativos aos acionistas, eu estou a usar crescimentos entre 13% a 20%, contra o que parece ser um crescimento histórico de 7%, mas este valor histórico está distorcido por uma alavancagem pontual em 2015. Na prática, a IDEX tem crescido a 20% ao ano por ação, ou seja, multiplicou por quase 6 vezes os fluxos de caixa livres em apenas 10 anos. Ora, esta projeção com crescimentos mais modestos atira para uma multiplicação mais modesta, de apenas 5 vezes nos próximos 10 anos, o que, quanto a mim, até me parece generoso. Ainda assim, o valor intrínseco da empresa ronda os $350 por ação, ou na melhor das hipóteses, os $450. Bom, mas estes valores ainda assim andam muito longe dos atuais quase $500. Os múltiplos preço-lucro a futuro mostram uma opinião aparentemente contrária, estando na parte inferior do gráfico. Ainda assim, pagar 38 vezes os lucros do próximo ano parece-me algo excessivo, mesmo considerando que os lucros da empresa até podem crescer a 15% ao ano. Aliás, se compararem este valor com empresas como a Zoetis ou a Abbott, é visível a diferença da expectativa que o mercado atribui a cada uma. Antes de fechar então a análise, eu gostei imenso desta empresa, além das qualidades do modelo de negócio e nos fundamentais, tem ventos a favor, eu diria, seculares, e também por isso é uma das empresas na carteira de PPRs, como a casa de investimentos. Mas na minha opinião, está claramente a um preço onde as expectativas são muito elevadas e uma ligeira quebra de confiança ou desaceleração económica pode ter um impacto tremendo, assim que por agora eu vou ficar atento a uma oportunidade que eventualmente possa aparecer a preços mais perto do meu valor intrínseco. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Esta foi uma semana absolutamente incrível para a maioria dos índices mundiais, com o S&P 500, por exemplo, a superar os 5% de ganhos, acumulando desta forma mais de 20% desde o ponto mais baixo atingido no mês passado. O nosso PSI também registrou um resultado animador, o que nos deixa no ar a ideia de que estamos de volta ao normal, àquela época pré-tarifas. Será que é cedo demais? Bom, não sabemos. O que sim sabemos é que a remuneração média mensal em Portugal subiu quase 3% em termos reais, isto é, por cima da inflação. Neste momento situa-se nos 1.500 euros, se considerarmos os subsídios de Natal e de férias, o que não é nada mal para uma média que há 3 anos andava nos 1.200 euros. A subir também está o número de funcionários públicos. No final de março eram mais de 758 mil pessoas, um aumento de 1,3% face ao ano anterior. O governo justifica esta subida com a contratação de médicos e professores, mesmo depois de no ano passado ter apostado numa política de redução ou, se quisermos, manutenção dos mesmos, o que não tem de nenhuma forma acontecido. Lá fora, China e Estados Unidos reverteram as tarifas durante os próximos 90 dias, enquanto negociam um acordo definitivo. Este passo atrás não significa que o problema está resolvido, mas foi suficiente para enviar o sinal ao mercado de que um acordo é possível e, nesse sentido, assistimos a uma rápida recuperação dos índices. Serve de exemplo mais um país, neste caso a Índia, deu um passo inicial nos acordos comerciais com os Estados Unidos, é que Trump afirmou que ainda lhe propôs um negócio comercial muito vantajoso. Ora, estas afirmações valem o que valem, mas mostram que os países dependentes do consumo americano estão a claudicar um a um. O balanço comercial entre os dois países não é tão grande como, por exemplo, com a China, mas ainda assim são mais de 40 mil milhões de dólares que fazem dos Estados Unidos o maior parceiro comercial da Índia. Já no que toca ao portfólio, eu fechei uma posição esta semana, a Discovery Financial Services, na qual eu tinha construído uma posição durante 2020 e agora, ao ser comprada pela Capital One, eu decidi eliminar a empresa do meu portfólio. Desta maneira, eu realizo mais-valias superiores a 315% e fico a ver de fora se a integração é ou não bem conseguida. Um risco que eu não estava disposto a correr. Olhando para a performance, o portfólio fechou a semana nos 48% de valorização e arrecadou até agora perto
perto de $80 em dividendos no mês de maio. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando o teu like, subscreve se ainda não o fizeste, segue-me no Instagram onde eu vou subindo mais conteúdos e não te esqueças de passar pelo Patreon onde tens mais de 70 análises como esta, inclusivamente das AOETIs que podes usar para comparação. Da minha parte, resta desejar-vos uma excelente semana e bons investimentos. What kind of valuation metrics do you look at? P's, cash flows? Do you do DCFs? Do you have like 50-page spreadsheets? All of those, right? All of those, but not 50 pages. You know, that's. But really, honestly, one of the things we learned is, and this is a really important point, is that we can have an advantage through long-termism. Okay, which is. The average stock is held by an institutional investor by under a year, or the stock market in the US. How long do you hold it? Our average holding period of our current portfolio is 8 years.